Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro estava ainda falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam a montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. Jesus sobe a um monte elevado, levando consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali diante deles revela a sua glória. A palavra tirada hoje do Evangelho de São Mateus nos diz que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Este fato extraordinário, porém muito concreto, foi visto e depois testemunhado pelos seus apóstolos. Os 3 que estavam com Jesus naquele momento contemplaram a manifestação da glória do Senhor. Sabemos que a montanha, dentro deste contexto bíblico, é o lugar da manifestação de Deus, é o lugar da teofania, é o lugar onde Deus se manifesta e manifesta a sua glória. E Jesus ali manifestou a sua divindade e a sua glória a 3 de seus discípulos. Diante dessa visão maravilhosa, os 3 discípulos são sustentados. Eles foram revigorados, foram reanimados, a tal ponto que o desejo de Pedro era construir uma morada e permanecer ali. Pedro, que como sempre é esse porta-voz dos demais, exclama: Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom contemplarmos a sua glória. Vamos construir 3 tendas e ficar aqui. A glória do Senhor é reservada para aqueles que passam pelo sofrimento, ouvindo a voz do Filho amado. E Pedro tem razão. É sempre bom. Digo até que não só é bom, mas como é necessário estar diante do Senhor e contemplar a sua glória. De tempos em tempos, em nossa caminhada de discípulos, também precisamos de momentos de contemplação da glória do Senhor. E é aí, a partir desse momento de contemplação, desse tempo de contemplação, que seremos com toda certeza sustentados, reanimados e revigorados por essa voz do alto, que nos estimula a escutarmos sempre, cada vez mais, o Filho amado. São momentos assim, meus irmãos e irmãs, que nos ajudarão a não desanimarmos quando vierem as dificuldades, os desafios e as crises. Com certeza foi este momento que reanimou os discípulos a não desanimarem quando a grande provação da cruz chegou. Porque quando a cruz aparece em nossa vida,
precisamos nos lembrar que após a cruz, a glória do Senhor nos aguarda. Ela não é o fim. Depois da cruz vem, sim, a glória. Lembremos que o sofrimento é momentâneo. Todo sofrimento é momentâneo e passageiro. Agora, a glória do Senhor é reservada para aqueles que passam pelo sofrimento, ouvindo a voz do Filho amado. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.